Tem muita coisa não, tá? Já tá acabando aqui já. Tá gravando já. Compartilhar aqui. Acabei que fechei o arquivo. Espera aí, só um minutinho que eu vou abrir aqui. Quando que eu saí, eu acabei fechando. E aí, pessoal, vocês estão terminando já o TCC? Como é que tá? Falta a introdução. Mas você já fez as outras partes? Já. Quem mais aí apresenta o TCC agora? William, Nayane? Alguém mais apresenta? Vou abrir aqui. Então, pessoal, retomando aqui da parte onde eu parei, né, a gente falou da frequência cardíaca e o volume sistólico. Então, relembrando que o volume sistólico é aquela quantidade de sangue que o coração bombeia quando o coração bate, né, aquela quantidade de sangue que sai do coração, chamado de volume sistólico. Então, a gente tem alguns fatores que aumentam esse volume sistólico e eles estão resumidos aqui nessa imagem, né? Então, o volume sistólico, ele aumenta porque o volume diastólico final está aumentado, ou seja, o coração se encheu mais de sangue. Lembrando que os fatores que contribuem para o coração se encher mais de sangue é o volume plasmático, ou seja, maior quantidade plasmática de sangue, mais sangue no corpo total, né? Tempo de enchimento do retorno venoso. Então, quando o coração chega no sangue, ele tem um maior tempo para se encher. Isso porque a frequência cardíaca é menor. Uma frequência cardíaca menor, se ele está batendo numa frequência menor, ele batendo mais lento, ele tem mais tempo para se encher. E o volume ventricular está aumentado, ou seja, uma das adaptações do exercício é aumentar o espaço interno. Portanto, esses três fatores vão afetar o volume diastólico final, ou seja, o coração recebe mais sangue antes de iniciar a sístole. Outro fator que contribui com o volume sistólico é o aumento da contratilidade, ou seja, da força do coração. O coração de um atleta ele tem uma maior capacidade de gerar força. Mais forte esse coração, portanto, mais sangue, maior volume sistólico. E o último fator está relacionado à resistência periférica total, ou seja, quando o coração bombeia o sangue, ele empurra esse sangue contra as artérias. E uma das adaptações que pode ocorrer é uma maior vasodilatação. Os vasos mais dilatados, eles oferecem uma resistência para o fluxo de sangue menor. Então, quanto menor for a resistência imposta pelos vasos sanguíneos, mais fácil é o coração de expulsar esse sangue. Portanto, isso tudo, esses fatores, contribuem com o volume sistólico. Aqui mostra, então, uma dessas adaptações, de que maneira, quando a gente compara o volume sistólico do coração de uma pessoa destreinada com o coração de uma pessoa treinada, o que a gente observa? Isso aqui é o volume sistólico, né? E isso aqui seria a intensidade do exercício, 5, 10, 15 ou 20 km por hora. Então, o que a gente observa? No coração de uma pessoa destreinada,
numa situação próximo do repouso, o volume sistólico está aqui próximo de 75 ml. Ou seja, quando o coração contrai, ele empurra ali para fora, né, em torno de 75 ml de sangue. À medida que você vai aumentando a intensidade do exercício, o coração vai aumentando a capacidade de impulsionar sangue para as artérias. Então ele vai aumentando até mais ou menos 11, 12 km por hora, e a partir dessa intensidade, por mais que você aumente a velocidade da esteira, o coração chega no seu limite, ou seja, no seu limite máximo de bombear sangue. Após um período de treinamento, que é a linha vermelha que a gente está vendo aqui, ó, o que acontece? Se esse limite estava próximo mais ou menos de 15 km por hora, o coração de uma pessoa treinada, esse limite, ele ultrapassa esse valor de 15 km. Ou seja, ele continua aumentando a sua capacidade de bombear sangue para chegar ao limite próximo ali dos 20, 21 km por hora. Ou seja, um dos efeitos do treinamento é aumentar esse volume sistólico. E aí o coração tem uma capacidade, como uma adaptação ao exercício, uma capacidade de bombear mais sangue. E isso a gente observa nessa linha vermelha aqui, onde em vez de ocorrer uma estagnação desse volume sistólico, a gente percebe que o volume sistólico continua aumentando, ou seja, maior quantidade de sangue que vai sair do coração desse sujeito. Beleza? Como o volume sistólico está relacionado ao débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue total que circula dentro de um minuto, essa é uma outra adaptação que o exercício promove. E aqui a gente vê algumas variáveis, tá? Essa tabela, ela está mostrando a comparação dessas variáveis que influenciam o débito cardíaco, comparando o sujeito destreinado com o sujeito treinado. E aqui ele mostra algumas variáveis: frequência cardíaca, volume sistólico e débito cardíaco, tanto do destreinado quanto do treinado. E aí ele mostra em 3 situações. Primeira situação, em repouso. Segunda situação, num exercício de baixa intensidade, num exercício de leve a moderado. E também num exercício de máxima intensidade, né? Primeira coisa, olhando aqui, vou até voltar aqui para não ficar essas linhas aqui atrapalhando. Se a gente pensar numa condição de repouso, que é essa primeira condição aqui, quando você compara o coração do atleta destreinado, do sujeito destreinado com o treinado, primeira coisa que a gente observa de diferença, frequência cardíaca. O que a gente observa? A frequência cardíaca no repouso do destreinado é maior do que no treinado. Em contrapartida, o volume sistólico, que é aquela quantidade de sangue bombeada após uma única sístole, ela está maior no treinado se comparado ao destreinado. Ou seja, o coração desse atleta é mais eficiente, bate menos porque ele bombeia mais sangue, tá? E o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que circula dentro de um minuto, é relativamente parecido porque os dois estão numa mesma situação, que é a situação de repouso. Então, lembra que o débito depende disso vezes isso. Frequência vezes volume sistólico é igual ao débito. Então, se você multiplicar 80 por 70, você vai encontrar isso daqui. Se você multiplicar 56 por 100, você vai encontrar isso daqui. Então, está mostrando que o débito é igual no repouso.
Quando você põe esses dois indivíduos para fazer um exercício de mesma intensidade, um exercício leve, o débito vai ser igual, porque eles estão fazendo um exercício de mesma intensidade. Porém, novamente, a gente vai ver diferenças na resposta da frequência cardíaca e do volume sistólico. Como eu já tinha mostrado lá no slide anterior, a frequência cardíaca do sujeito treinado é mais baixa do que o destreinado, né? Então, o exercício é mais confortável para esse sujeito do que para esse sujeito aqui. E o volume sistólico, que é a quantidade de sangue bombeada, ela aumenta da situação repouso para o exercício no sujeito destreinado e também aumenta no sujeito treinado. Porém, o volume sistólico ainda é maior no treinado quando a gente compara com o destreinado para o mesmo exercício. E aí o que é mais interessante, ó, quando você sai de um exercício leve para um exercício máximo, você, no sujeito destreinado, você não percebe aumentos nesse volume sistólico. Enquanto no treinado, esse volume sistólico continua aumentando, que é exatamente o que a gente viu nessa imagem aqui, ó. O volume sistólico continua aumentando no sujeito treinado, enquanto no destreinado ela estabilizou num certo momento. Então, como o volume sistólico continua aumentado, quando a gente olha para a frequência cardíaca, a frequência cardíaca do treinado ela é semelhante ao destreinado. Porém, o treinado tem um maior volume sistólico, se comparado ao destreinado, e também tem um maior débito cardíaco no exercício máximo, se comparado ao destreinado. Ou seja, o atleta treinado, a quantidade de sangue que circula dentro de um minuto é muito maior. Aí, ó, uma pergunta que eu faço para vocês aí. Esse débito cardíaco aumentado, será que isso tem alguma coisa a ver com o consumo de oxigênio, a entrega de oxigênio para o tecido? O que vocês acham? Eu acho que sim. Será que vai ficar mais fácil, né? Se você tem mais sangue circulando no minuto, significa que você está entregando mais sangue lá para o músculo. Então, quanto maior esse débito, mais suporte de oxigênio você está dando para esse músculo. Então, por isso, esse é um dos fatores importantes que explica, em parte, por que os atletas têm maior consumo de oxigênio, maior VO2, né? Desculpa, ele tem um maior VO2, maior capacidade aeróbica, porque uma das adaptações envolve as adaptações no coração, principalmente envolvendo volume sistólico e débito cardíaco. Beleza? Então, ó, em sedentários, o volume sistólico alcança um platô, né, que é aquela estabilização próximo de 40% da intensidade do exercício, mas em treinados, que é o que a gente viu, ele continua aumentando conforme aumenta a intensidade do exercício. VO2 máximo. Todo mundo lembra o que é o VO2 máximo? É uma medida de quê? De capacidade aeróbica. Quanto maior o seu VO2 máximo, significa que maior é a sua capacidade de realizar exercícios de característica aeróbica. Quais fatores podem contribuir com o aumento do VO2 máximo? Esse que a gente já falou, que é o débito cardíaco, que, como eu já disse, ele é influenciado pelo volume sistólico, né?
que é influenciado por outras variáveis aqui também, pré-carga e pós-carga. Pré-carga é a capacidade de enchimento desse coração. E pós-carga está relacionado à capacidade está relacionado à resistência periférica total. Então, há uma diminuição da resistência periférica total, o que diminui a pós-carga, e há um aumento da pré-carga, ou seja, o coração se enche mais de sangue. Isso tudo contribui lá com o débito cardíaco. Outra variável que afeta o VO2 máximo é a diferença do sangue arterial para o sangue venoso, que a gente chama de diferença artério-venosa. Essa diferença artério-venosa, ela é influenciada por essas variáveis, ó, fluxo sanguíneo muscular aumentado e mais mitocôndrias. Ou seja, quanto mais mitocôndrias você tem no músculo e quanto mais você entrega oxigênio, ou melhor, quanto mais você faz circular sangue nesse músculo, mais fácil é esse músculo de capturar o oxigênio que está passando na corrente sanguínea. Lembra, o oxigênio está passando ali na corrente sanguínea. O músculo precisa capturar isso. Então, quanto mais houver captura de oxigênio pelos músculos, maior vai ser essa diferença artério-venosa. Significa que o músculo está utilizando mais oxigênio. E isso afeta positivamente o VO2. E o fluxo sanguíneo, que é a quantidade de sangue que passa pelo músculo, ela vai depender do sistema nervoso simpático parasimpático, né? O simpático pode, como eu falei, acho que numa outra aula, o sistema nervoso simpático, ele pode modular a distribuição de sangue para o tecido, fazendo com que chegue mais sangue para o músculo e menos sangue para as vísceras, por exemplo. Então, aqui a gente mostra todas essas relações. Uma coisa interessante é o seguinte. Vocês lembram como é que eu falei que você mensura capacidade aeróbica? Como é que eu mensuro o VO2? Você tinha mostrado lá o teste lá. Que era aquele teste com a máscara, lembra? Você captura o oxigênio pela máscara, faz o exercício e ela mensura a quantidade de oxigênio que entra e sai do organismo. Uma coisa interessante é o seguinte, o exercício aeróbico, ele aumenta o consumo de oxigênio e ele aumenta o seu desempenho. Só que isso não é totalmente proporcional. Por exemplo, se você aumentar 10% do VO2 máximo, o seu desempenho para aquele exercício não significa que ele vai aumentar só 10%, não. Geralmente, o desempenho ele aumenta mais ainda. Lembra que desempenho pode ser, por exemplo, você correr 10 km, você correr uma distância de 10 km, né? Então, se você tem um aumento na capacidade aeróbica de 10%, isso não necessariamente significa que você vai gastar um tempo 10% mais rápido. Na verdade, se você tiver uma melhora de 10% no seu VO2, o tempo para completar esses 10 quilômetros pode ser de 20% a 30% maior, por exemplo, né, de melhora do desempenho. Então, existe uma diferença entre aumentar o VO2 e aumentar o desempenho. Geralmente, o aumento do desempenho ele é mais significativo que a melhora no VO2, tá? Que é o que está mostrando nessa figura 3 aqui, ó. Ele está mostrando que um atleta, após 6 meses de treinamento, teve uma melhora no VO2 em torno de 5%, 6%, porém, a melhora no desempenho foi ali na casa de 20%, tá? Por quê? Porque toda atividade aeróbica, por mais que ela tenha uma característica muito forte aeróbia, você tem melhora também de alguns outros parâmetros anaeróbios
que também contribui com os sistemas energéticos anaeróbios também sofrem adaptações, melhorias, e isso reflete também no desempenho de uma prova, tá? Então, são duas coisas que a gente pode avaliar nesse sujeito. O VO2, mas também o desempenho. E aí o desempenho é fácil. Você pode mensurar isso avaliando o tempo que ele gasta para completar uma determinada distância, ou a velocidade, o tempo que ele consegue fazer um exercício a uma determinada velocidade, né? Então, você põe uma pessoa para correr a 10 km por hora, pode ser que na primeira semana ela só consiga fazer isso por 30 minutos e depois de um certo período de treinamento ela consiga fazer isso por mais o dobro, fazer, por exemplo, por 60 minutos. Então, aí a gente já está falando de desempenho, não de VO2. Outra coisa interessante é a capacidade de realizar o exercício em intensidades relativas, né? Quando você compara uma pessoa destreinada para um sujeito treinado. Por exemplo, se você pegar um sujeito treinado, ele consegue fazer o exercício durante 1 hora numa intensidade próximo de 80% da sua capacidade máxima. Enquanto uma pessoa destreinada, para essa mesma duração, ele só consegue realizar isso numa intensidade próximo de 50% da sua capacidade máxima. Ou seja, existe uma diferença na capacidade relativa relacionado a sustentar esse exercício, a intensidade desse exercício. E se você avaliar para 2 horas, essa variável é ainda mais significativa. Por exemplo, um atleta treinado, se ele precisar dobrar o tempo de 1 para 2 horas, ele consegue manter o exercício numa intensidade muito parecida à anterior, né? Próximo ali, se aqui devia ser algo em torno de 85%, aqui está na casa talvez próximo de uns 81%, 82%. Ou seja, ele dobra o tempo de exercício sem perder muito em relação à intensidade. Enquanto no destreinado, ele sai lá de 50% para menos de 40%, em torno de 30%, talvez, 35% do VO2 máximo. Ou seja, um atleta destreinado, para ele fazer um exercício de 2 horas, ele vai ter que fazer um exercício numa intensidade bem abaixo do que se ele fosse fazer esse mesmo exercício durante 1 hora só. Então, a gente consegue ver algumas diferenças em relação a sustentar o exercício numa intensidade maior. De modo geral, quando a gente fala em melhora do desempenho, que foi o que eu falei aqui anteriormente, há vários fatores que contribuem para que uma pessoa que vai correr uma maratona consiga melhorar o seu tempo nessa maratona. Então, assim, se a gente pensar numa maratona, ela é uma atividade aeróbica. Portanto, um dos fatores que afeta o seu desempenho para diminuir o tempo para completar a maratona é o VO2 máximo, ou seja, sua capacidade aeróbica. Mas esse fator não é o único responsável por melhorar o desempenho. Existem outros fatores que também melhoram o desempenho. Por exemplo, percentual do VO2 máximo relacionado ao limiar anaeróbio. Quem lembra aí do que eu falei sobre limiar anaeróbio, vai lembrar que eu tinha dito o seguinte, que o limiar anaeróbio é aquela intensidade do exercício
onde você começa a ter uma transição do metabolismo aeróbio para o anaeróbio. Ou seja, você começa a ter uma dependência um pouquinho maior do sistema anaeróbio para fornecer energia, tá? E em sujeitos destreinados, esse limiar ele fica em torno de 45 a 60% do VO2 máximo. Enquanto em treinados, isso é próximo dos 70, 80%. Isso significa que o atleta ele consegue fazer o exercício numa intensidade maior sem gerar acúmulos de lactato. Então essa é uma outra variável relacionada ao desempenho, né? Em que momento da intensidade do exercício ele começa a produzir lactato, tá? Se ele começa a produzir lactato e acumular esse lactato, sinal que ele pode entrar em fadiga mais rápido. Então, esse percentual desse limiar anaeróbio, quanto mais distante ele tiver, melhor. Né? Quanto mais próximo do 100% ele tiver, melhor. Então, outro fator que vai afetar ali o desempenho é um negócio chamado de economia de corrida. O que seria isso? Você pode colocar dois indivíduos para fazer o mesmo exercício, né? E um gastar mais energia do que o outro. Então, imagina, duas pessoas correndo na esteira a 10 km por hora. Aquele que, para aquela intensidade, gastar menos energia, ele vai ter também a tendência que ele tenha um melhor desempenho em atividades de longa duração. Então, quando a gente fala de desempenho, a gente pode associar principalmente esses três fatores. VO2 máximo, que é a capacidade aeróbica, economia de corrida, que é outra variável que afeta o desempenho, e limiar anaeróbio. Quanto mais próximo do 100% ele tiver, quanto mais próximo do VO2 máximo ele estiver, melhor tende a ser o seu desempenho. Tá? Então, essas são as variáveis que afetam o desempenho. E todas elas podem ser melhoradas com exercício. Você consegue aumentar o seu VO2, você consegue fazer com que o seu limiar de lactato, que antes ficava em torno de 40% a 60%, venha para algo próximo de 70%, 80%. E você também consegue, com o treinamento, ter uma maior economia de corrida, ou seja, gastar menos energia para a mesma intensidade de esforço. Então, limiares anaeróbicos. Pessoal, tranquilo até aqui? Tranquilo. Tranquilo aqui. Tranquilo. A Thaís entrou ali agora. Thaís, eu não vi que você estava fora, não, tá? Desculpa aí. Pessoal, quando eu entrar assim, que eu estiver falando demais, se vocês visualizarem, vocês me avisem que às vezes eu não vejo. Bom, então assim, só para resumir aquilo que eu acabei de falar ali. Essa aqui é uma imagem só para relembrar aquilo que eu falei para vocês. Porque são esses três fatores que afetam o desempenho. VO2 máximo, que é a capacidade aeróbica. Economia de corrida, que é você gastar menos energia para fazer o mesmo exercício. E o limiar de lactato. Aí... Oi? Alguém falou alguma coisa aí? O microfone está aberto. Tá. Então, só para retomar. Então, Professor, desses três... Oi. eu vou sair, vou ter que entrar de novo, porque eu não consigo ver o slide mais, tá bom? Tá, então vou te aguardar, então. Tá. Vou só aguardar ela voltar, tá, pessoal?
Tá vendo o slide? Tô, agora sim. Não é porque talvez porque eu tinha saído da tela. Mas o que eu tava falando Tá. pros meninos é o seguinte, ó, só para você também não ficar muito perdido no que eu vou falar. Eu tinha dito o seguinte, que quando você faz uma atividade aeróbica, você melhora o seu VO2, que é uma adaptação, né? Melhorar o VO2 significa aumentar a capacidade aeróbica. Só que, além de melhorar a capacidade aeróbica, a gente também melhora o desempenho. E a melhora do desempenho, ela é maior do que a melhora no VO2. Por exemplo, se você tiver um aumento no VO2 de 10%, a tendência é que o seu desempenho aumente em torno de 20%. Por quê? Porque quando a gente fala em desempenho, e aí eu estou falando de desempenho é o seguinte, eu estou falando assim, melhorar o seu tempo para completar uma maratona. Então, se você tiver uma melhora no VO2 de 10%, é possível que a melhora no seu tempo para completar essa maratona seja na casa de 20%. Por quê? Porque existem vários fatores que afetam o desempenho. E essa figura resume isso. VO2, que é capacidade aeróbica, economia de corrida, que é você gastar menos energia para uma mesma intensidade de exercício, né? Você economiza energia, porque é uma adaptação ao exercício. E o outro fator é você ter um limiar anaeróbio numa intensidade mais alta. E aí, o que é esse limiar anaeróbio? O que é o limiar anaeróbio? Ele é um ponto do exercício que ele indica que o sistema aeróbio não está dando conta de fornecer toda a energia e parte da energia é completada pelo sistema anaeróbio. Ou seja, é uma intensidade do exercício onde você passa a depender também do sistema anaeróbio. E quando você passa a depender do sistema anaeróbio, o que você começa a fazer é produzir mais lactato. É só lembrar lá da via anaeróbia lática, né? Então, se eu depender da via anaeróbia lática, eu vou ter um aumento nessa concentração de lactato e isso vai ter alguma relação com a fadiga. Então, o exercício, você também melhora esse limiar de lactato, ou seja, fazendo que o ponto de acúmulo seja só mais lá na frente, que era a imagem que eu queria mostrar aqui agora. Aqui mostra as concentrações de lactato, o ponto do limiar de lactato, que é aquele momento onde a produção de lactato é maior que a sua remoção e, portanto, eu começo a acumular lactato no sangue. Numa pessoa destreinada, esse limiar de lactato é em torno de 50% da capacidade aeróbica máxima, do VO2 máximo. Enquanto no sujeito treinado, esse limiar de lactato só vai aparecer próximo de 75%, né? Então esse é um dos fatores que também contribui com o desempenho. Eu melhoro o VO2 máximo, eu melhoro a minha economia de corrida, gasto menos energia para um exercício e também arrasto esse limiar de lactato mais para frente, ou seja, eu retardo essa fase de acumulação de lactato na corrente sanguínea. Tranquilo isso? Deu para entender? Fui claro nisso? Deu. Sim. Beleza. Vou pular algumas coisas aqui. Então, aqui é um resumo dessas variáveis que a gente discutiu, tá? Essa tabelinha aqui vocês podem usar até como referência ali para dar uma relembrada nessas principais adaptações que o exercício provoca no indivíduo. Aumento do volume sistólico. Então a gente está vendo aqui, ó. Lembra, volume sistólico, quantidade de sangue bombeado. Treinamento aeróbico, melhora o débito cardíaco, quantidade de sangue bombeada. Exercício aeróbico, quando a gente avalia a frequência cardíaca de repouso, ela diminui a frequência cardíaca. Diminuir a frequência cardíaca não necessariamente é ruim. Significa apenas que o coração está trabalhando menos. Por que o coração trabalha menos, bate menos?
Porque o volume é aumentado, ou seja, a eficiência desse coração foi melhorada. Frequência cardíaca máxima costuma ser semelhante entre treinado e destreinado. Aqui ele mostra uma pequena diferença, mas de modo geral isso aqui é semelhante. Diferença arteriovenosa. Lembra, diferença arteriovenosa, ela representa a capacidade do músculo retirar oxigênio do sangue. Quanto maior a diferença arteriovenosa, maior é a capacidade do músculo capturar o oxigênio. E o que a gente está vendo aqui? Que o treinado tem uma maior diferença arteriovenosa, ou seja, uma maior capacidade de capturar esse oxigênio para poder produzir energia, o que é bom. VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio. No atleta está muito melhor do que no sujeito destreinado. Volume cardíaco, que é o volume do coração lá, em litros. Ou seja, no treinado, cabe mais sangue dentro do coração dele, né? E, portanto, isso é bom, porque se cabe mais sangue, ele também bombeia mais. Volume sistólico. Volume sanguíneo, quantidade de sangue no corpo. O treinamento também aumenta o volume sanguíneo, tá? Em torno de 28%. E percentual de gordura, esse aqui eu não falei, mas de modo geral, exercícios aeróbicos, atletas de endurance têm menor percentual de gordura. Isso porque treinam em altos volumes e isso contribui para gastar energia e, portanto, refletir no percentual de gordura. Ok? Pessoal, aí ó, eu terminei, eu vou deixar. O que eu vou fazer na próxima aula? Eu vou falar da resposta da pressão arterial de forma crônica, de forma aguda eu já falei, tá na outra aula. Quem não viu, sugiro que dá uma olhadinha, é importante que a gente tem duas alterações que acontecem relacionadas ao exercício. A resposta da pressão arterial aguda. O que é aguda? O que acontece com a sua pressão arterial quando você está fazendo o exercício, né? Que é o que a gente chama de resposta aguda ali. Ou seja, a resposta da pressão arterial a uma única sessão de exercício. Na próxima aula eu vou falar de uma adaptação que acontece na pressão arterial a longo prazo, ou seja, que vai acontecer por um período que só vai ocorrer após um longo período de treinamento. Então eu falo dessa última parte, que é a pressão arterial, para a próxima aula, e falo também de treinamento concorrente. Vocês já ouviram falar em treinamento concorrente? Não. Sim. Quem falou que já? Concorrente no caso de aeróbico e treinamento de força? Perfeito. O que você sabe sobre isso? O que você já ouviu falar disso? A pessoa aí eu vou deixar com você. Não, mas você já ouviu falar alguma coisa? É porque o que me veio na cabeça é que eles são concorrentes. Isso, exatamente. O que a gente vai discutir na próxima aula são esses dois fatores. A resposta da pressão arterial, que eu vou finalizar essa parte de exercício aeróbico, e depois eu vou falar do efeito do treinamento concorrente. O que é o treinamento concorrente? Você realizar um exercício de força e um exercício aeróbico na mesma sessão. Por quê? Porque eles causam adaptações totalmente diferentes, tá? Por exemplo, o exercício aeróbico não aumenta a massa muscular do músculo esquelético, certo? Quem faz aeróbico não vai ter um aumento da coxa nem no braço, né? Porque o exercício aeróbico, ele causa adaptações que melhoram o condicionamento, o metabolismo, principalmente aeróbico. Já os exercícios de força, eles melhoram as alterações relacionadas ao músculo de aumentar o volume e o metabolismo anaeróbico. Um exemplo claro disso é quando você compara a forma física
de um atleta de 100 metros para um atleta maratonista, né? Isso é visivelmente claro, não é isso? E aí o que a gente vai discutir na próxima aula também é como que esses dois treinos, um pode interferir nas adaptações do outro. Por exemplo, possivelmente vocês já ouviram falar assim, se eu fizer muito exercício aeróbico, eu vou secar. Não já? Já. Pois é. Então, na próxima aula, a gente vai discutir até que ponto esse exercício aeróbico pode prejudicar o ganho de massa muscular ou vice-versa, tá? Então, eu vou finalizar por aqui, porque até para não prolongar muito, vou finalizar o conteúdo nesses dois e para ver se vocês assistem as aulas, vocês resistem mais. Beleza? Acho que é isso. Se tiver dúvida, depois vocês podem me mandar aí no grupo, que eu tento responder. À medida do possível, tentem assistir lá os vídeos, quem não assistiu às outras aulas, porque eu vou colocar lá também na prova, tá? E aí, na próxima aula, eu termino esse conteúdo e dou um norte para vocês em relação aos conteúdos que vai cair na prova. Beleza? Beleza. Beleza, então. Então tá bom. Finalizamos por aqui. Tá bom? Abraço a todos. Até a próxima. Ok, abraço. Tchau.